Senhoras e senhores, todos aqueles que acompanham nosso trabalho ao vivo e pela internet, boa noite. Sob a proteção de Deus, damos início à 20ª reunião ordinária de 2016. Solicito ao primeiro secretário da mesa para que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alexandre dos Santos, presente. Vereador Valdeci Fernandes. Vereador Ed de Oliveira Souza. Presente. Vereador Este Minozzi Júnior. Presente. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Presente. Vereador Márcio Alexandre Emídio de Oliveira. Presente. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. Presente. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Presente. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Presente. Vereador Rafael Tadeu Martim. Presente. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Presente. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Presente. Vereador Walid Ali Hamid. Presente. Senhor presidente. Estando presente mais um terço dos senhores vereadores, declaro aberta a presente reunião. E convido o vereador Walid Ali Hamid para que faça a leitura de 2 versículos da Bíblia Sagrada, todos postos em pé. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem eu confio. Amém. Senhor presidente, gostaria que num momento oportuno fizesse 1 minuto de silêncio para o senhor Rubens Piunti. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria de pedir 1 minuto de silêncio pelo falecimento da Piedade Monteiro Torine, falecido dia 11/6/2016. Gostaria, senhor presidente, de compartilhar com o vereador Rafael Tadeu, pelo senhor Rubens Piunti. Ok, vereadores, no momento oportuno faremos 1 minuto de silêncio. Vamos passar à fase do expediente. Coloque em votação a ata da 18ª reunião ordinária de 2016. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado com o voto favorável de todos os senhores vereadores. Em primeira e única votação, com a ausência do vereador Valdeci Fernandes. Comunico a todos os senhores vereadores que, tendo em vista que hoje serão votadas as contas municipais da Prefeitura Municipal do exercício 2013, de acordo com o disposto no parágrafo 4º do artigo 282 do Regimento Interno, a partir dessa fase o expediente estará reduzido em 30 minutos. Matérias do Poder Executivo. Solicita ao primeiro secretário para que faça a leitura das matérias do Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 38 de 2016. Prefeitura Municipal de Mariporã altera dispositivos da Lei Complementar número 356 de 9 de abril de 2012. Projeto de Lei número 450 de 2016. Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais, efetivos do Poder Executivo e do IPREMA, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã. Projeto de Lei número 451 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos aposentados e pensionistas do IPREMA, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Mariporã. Projeto de Lei número 452 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã dispõe sobre a revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos municipais constantes do quadro de magistério da Prefeitura Municipal de Mariporã. Projeto de Lei número 453 de 2016,
Prefeitura Municipal de Mariporã autoriza o Poder Executivo a criar 3 novos cargos de assistentes sociais no quadro de provimento efetivo da Prefeitura Municipal de Mariporã. Projeto de Lei número 454 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre denominação de Rua Carlos da Silva, a atual Rua São Judas Tadeu, localizada no loteamento denominado Jardim Odorico Pereira, neste município, e revoga a Lei Municipal número 1689, de 1º de junho de 1995. Projeto de Lei número 455 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, COMAD, e revoga a Lei Municipal número 3.119, de 25 de maio de 2011. Projeto de Lei número 456 de 2016, Prefeitura Municipal de Mariporã, dispõe sobre a revogação da Lei número 3.304, de 18 de outubro de 2013, autoriza o Poder Executivo a outorgar concessão de serviço público de sistema de estacionamento rotativo de veículos em vias e logradouros públicos e da outras providências. Está lido, senhor presidente. Não havendo matéria do Poder Legislativo, passaremos ao expediente recebido diversos. Solicito ao segundo secretário para que informe se existe relação de correspondências recebidas. Senhor presidente, não há correspondências recebidas. Então vamos passar os requerimentos. Convido o vereador professor Écio Minoz Júnior para que faça a leitura do requerimento número 26 de 2016 de sua autoria. Boa noite a todos. Requerimento 26 de 2016. Senhor presidente, requeiro adotar a mesa na forma regimental, depois de ouvido o colega do plenário, que seja enviado ofício excelentíssimo ao senhor prefeito municipal, Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, solicitando informações sobre a paralisação das obras da estação de tratamento de água que a Sabesp está construindo em Mariporã. Considerando que a Prefeitura Municipal de Mariporã recentemente concedeu por 30 anos os serviços de oferta de água tratada e coleta de esgoto sanitário do município à Sabesp, considerando que a Sabesp, antes da assinatura desse contrato, iniciou a construção dessa ETA em frente à Vila Sabesp, com previsão de conclusão de obra em 31 de dezembro de 2012, considerando que há aproximadamente há um ano atrás, a referida obra encontra-se paralisada, como podemos ver nas fotos atuais do local, em anexo. Considerando ser esta obra de fundamental importância para aumentar a capacidade de tratamento de água, a fim de cobrir a oferta a milhares de moradores que hoje não são atendidos com água tratada pela concessionária, nesse sentido, por ser obra de uma empresa concessionária de serviços públicos a serem prestados à Municipalidade de Mariporã, solicito ao prefeito que seja informado ao Poder Legislativo de Mariporã os motivos da construção da ETA estar paralisado e quando essa obra será reiniciada. Por ser prerrogativa do Poder Legislativo acompanhar os contratos de concessão realizados pela Prefeitura, bem como todos os atos da administração pública, diante dos princípios constitucionais e em atendimento aos anseios dos moradores de nossa cidade, que justificam os questionamentos acima elaborados, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe com a maior brevidade por ser de interesse público. Mariporã, 14 de junho de 2016, Écio Minoz Júnior, vereador. Está ali, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o requerimento número 26. O vereador pode discutir? Eu peço a palavra só para endossar o que está no nosso requerimento. É preocupante a gente ver uma obra paralisada há mais de um ano, apesar do prazo ter sido
no final de 2012 a conclusão da obra, mas ela atrasou e os serviços estavam sendo feitos e há um ano mais ou menos a gente percebeu que a obra está parada, esperando que ela volte. Nós sabemos que nós temos um contrato de concessão e a Sabesp tem a responsabilidade de oferecer água tratada e encanada para vários bairros que não são atendidos. Os que são atendidos é Poço Artesiano, principalmente na região do Rio Acima, né? Porque a nossa estação de tratamento, a estação de tratamento da Sabesp, ela fica aqui perto do Mufarrege, no bairro ali no Jardim Oliveira, e eles não têm capacidade mais de ampliar o tratamento de água. Então, não vai haver o cumprimento do contrato sem essa estação de tratamento de água. Então, é nesse sentido que é interesse nosso. Como há uma relação contratual entre a Prefeitura e a Sabesp, é preciso que dê uma explicação. Não sei se as pessoas não se incomodam, mas os moradores começam. E o contrato? Cadê a água? Né? E a Prefeitura continua gastando recursos públicos com caminhões-pipa para entregar água em várias residências. E esse serviço, de vez em quando, se compromete. É só quebrar um caminhão, as pessoas ficam sem água. Então, é preocupante ver essa obra parada, ela está adiantada, é uma obra com pouco tempo para ser concluída e não sei por que isso parou. Então, peço ao prefeito, por ser o poder concedente, que peça explicação à Sabesp e informe essa Câmara para que a municipalidade tenha ciência do que está acontecendo na nossa cidade. Ali são investimentos públicos. Obrigado, senhor presidente. Peço aos vereadores o apoio a esse requerimento para que a gente possa exercer a nossa responsabilidade e obrigação como vereador. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir o projeto, o requerimento, eu coloco em votação. A votação é simbólica, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 26 de 2016, voto favorável de todos os senhores vereadores, em primeira e única votação, e a ausência do vereador Valdeci Fernandes. Convido o vereador líder do PSD, professor Ed de Oliveira Souza, para que faça a leitura do requerimento número 27 de 2016. Boa noite a todos. Requerimento número 27 de 2016. Senhor presidente, requeiro adota a mesa na forma regimental, após ouvido o plenário, seja oficiado o excelentíssimo senhor prefeito Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, para que, em conjunto com o departamento competente, informe a ICEDIL quais são as pretensões da prefeitura referente à área abrangida pela lei número 2636/2006, que estou remanescente após a aprovação da Lei 3.524/2015, bem como a situação dos imóveis desafetados pela mesma. A justificativa, nobre presidente, é que a Lei número 3.524/2015 desafetou e alienou lotes de parte de uma área total dada em dação em pagamento autorizada pela Lei número 2.636/2006, restando uma grande área remanescente onde outrora fora cogitada a construção de um parque ou área de lazer. Ocorre que, até o momento, esse edil não percebeu nenhuma movimentação nesse sentido, estando lá uma área inerte, sem uso, e Terra Preta necessita de áreas de lazer, parques, etc. No mesmo norte, também esse edil, e acredito que essa Casa de Leis não sabe como está a situação dos imóveis afetados pela Lei número 3.524/2015, ou seja, algum foi vendido, se foi quantos, qual valor, sob quais condições e quais critérios de avaliações. Por essa razão, requeiro aos nobres pares a aprovação do presente requerimento no sentido de que o excelentíssimo senhor prefeito informe a esta Casa de Leis se realmente está nos planos da municipalidade fazer um parque na área remanescente e qual a situação dos imóveis abrangidos pela lei número 3.524, conforme acima exposto. Plenário, 27 de março, 14 de junho de 2016. Ed de Oliveira Souza, vereador, está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão o requerimento número 27. Algum vereador para discutir? Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o professor Edio. Senhor presidente, essa semana, alguns moradores de Terra Preta me fizeram
questionamentos sobre aquela área ali no Jardim Nippon, uma área grande, e que nós aqui aprovamos a Lei 3.524, de 30 de junho de 2015, né, na qual desafetou aqueles imóveis de classe de bem especial para a classe de bem dominial. E, anteriormente, aqueles imóveis foi dado como dação em pagamento pelo senhor Yokomizo Empreendimentos. E a semana visitando aquele local, percebo que ali realmente estão jogando muito entulho em volta, uma área abandonada ali, que realmente precisamos de áreas de lazer em Terra Preta, e ali eu acredito que seja um excelente local para que se faça um parque e futuramente sirva de utilidade nesse sentido para os moradores de Terra Preta. Então, esse requerimento é no sentido de, se há realmente uma pretensão de se fazer o parque ali, e conforme já votamos essa lei de desafeto aos imóveis, para a gente saber e eu poder responder também ao povo de Terra Preta, né, sobre aquele imóvel. Eu peço o voto favorável dos senhores vereadores. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereadores para discutir o requerimento, eu coloco em votação. Votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado, com o voto favorável de todos os senhores vereadores, requerimento número 27 e ausência do vereador Valdeci Fernandes. Vamos passar às indicações. De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 218 do Regimento Interno, solicito ao segundo secretário para que faça a leitura da ordem numérica das indicações. Relação de indicações, 20ª reunião ordinária de 2016. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos, 636 a 638. Vereador Juvenil de Oliveira Dantas, 651 a 653. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes, 654 a 656. Vereador Ricardo Vieira da Silva, 657 a 659. Vereador Rafael Tadeu Martim, 660 a 662. Vereador e líder do PSD, Édio de Oliveira Souza, 663 a 665. Vereador Écio Minozzi Júnior, 666 a 668. Vereador Alexandre dos Santos Boava, 669 a 671. Vereador Marcos Pinto Barbosa, 672 a 674. Vereador e presidente dessa casa, Márcio Alexandre Emídio de Oliveira, 675 e 676. Vereador Oswaldo Loureiro Filho, 677 e 678. Vereador Walid Ali Hamid, 679 a 680. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vamos passar às moções. Convido o vereador e líder do PSD, professor Édio de Oliveira Souza, para que faça a leitura da moção reivindicando providências de número 19, 2016, de sua autoria. Mais uma vez, ocupando espaço nessa tribuna, meu boa noite a todos. Moção reivindicando providências, número 19 de 2016. Senhor presidente, considerando por primeiro que o Fórum de Mariporã, intitulado de Segunda Entrância, por ter somente 2 ofícios e, consequentemente, 2 varas judiciais, e que não acompanha há anos o crescimento e desenvolvimento da cidade, vem acumulando em suas prateleiras elevado número de processos devido à grande demanda e poucos funcionários. Considerando que, em dados fornecidos pela administração do órgão do Poder Judiciário, são aproximadamente 10.813 processos distribuídos anualmente, perfazendo uma média de 919 processos mensais, abrangendo a primeira e segunda varas, setor de execuções fiscais, juizado civil e criminal, Sejusc. Considerando que, para a maior dimensão da questão
abarrotamento que os processos causam nas prateleiras dos ofícios até o mês de junho de 2016, estão em tramitação no Fórum 6.365 processos, sendo que 4.367 na esfera civil, 1.675 na esfera criminal, 323 na esfera da infância e juventude e, pasmem, 41.583 processos em andamento no setor de execução fiscais. Lembrando que esses processos são distribuídos por 2 ofícios e serão julgados por apenas 2 juízes. Isso sem contar os que irão entrar por conta do ano eleitoral. Considerando, por fim, que os próprios números acima mostrados indicam claramente que apenas 2 ofícios e, consequentemente, 2 juízes não são suficientes para dar andamento célere aos processos, motivo pelo qual a população, os advogados e a própria municipalidade que se utiliza do setor de execuções fiscais estão sofrendo com a demora dos processos em trâmite, apresento a dota mesa, na forma regimental, depois de ouvido o colendo plenário, apresente moção reivindicando providências, qual seja, que seja oficiado o excelentíssimo senhor desembargador, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, para que estude com urgência a possibilidade de implantação de uma 3ª vara na comarca de Mariporã, para que, com isso, seja dado um pouco mais de celeridade aos processos judiciais. Plenário 27 de março, 14 de junho de 2016, é de Oliveira Souza, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão a moção reivindicando providências. Algum vereador para discutir? Eu peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o professor Edio. O que me levou a fazer essa moção foi justamente, essa semana, estive num dos cartórios aqui do Fórum e petições que os advogados protocolaram em dezembro ainda estão para ser juntadas nos processos. Estão dando cumprimento em petições de novembro. Aí, imagine como está a situação das pessoas que estão ansiosas aí para resolver suas demandas judiciais, os advogados que dependem, né, do andamento dos processos, e nós vemos essa situação que está o judiciário em nossa cidade. Então, senhor presidente, fatos como esse me levaram a fazer essa moção, e eu peço a todos os vereadores o voto favorável, porque aqui na nossa comarca necessita urgentemente de uma 3ª vara, porque realmente, se continuar assim, você entra com o processo e sabe lá Deus quando é que vai ser julgado e quando a pessoa vai ver o seu direito resolvido pela justiça. Obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não havendo mais vereador para discutir a moção, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados e os contrários se levantem. Está aprovado a moção reivindicando providências com voto favorável de todos os senhores vereadores e ausência do vereador Valdeci Fernandes. Convido o vereador professor Écio Minoso Júnior para que faça a leitura da moção de pesar de número 10, 2016, de sua autoria. Moção de pesar 10 de 2016, senhor presidente, considerando que o senhor Rubens Piunti, nascido em 6 de novembro de 1925, constituiu respeitada família em nossa cidade, com a esposa a senhora Fernanda Prado Piunti, com que teve 4 filhos, Ana Maria Piunti, Estela Maria Piunti, Antônio Piunti Neto e Silvia Maria Piunti Garcia, falecida, e era um excelente pai e marido. Considerando que o senhor Rubens Piunti era atencioso com os familiares e amigos e querido na cidade, foi juiz de paz de 1971 a 1974, também funcionário público da Prefeitura Municipal de Mariporã entre 1974 e 1993, quando aposentou. Considerando que quis Deus que o senhor Rubens Piunti encerrasse a sua missão terrena, fato este que nos inspirou nessa iniciativa e reconhecimento desse querido cidadão e amigo, considerando que fique registrada essa póstuma homenagem, o nosso sincero reconhecimento ao senhor Rubens Piunti, que teve seu passamento ocorrido no dia 10 de junho de 2016,
Apresento e adoto à mesa, na forma regimental, depois ouvido o colendo plenário, a aprovação dessa moção de pesar à família do senhor Rubens Piunti. Plenário, 27 de março, 14 de julho de 2016. Écio Minós Júnior, vereador. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora eu coloco em discussão a moção. Algum vereador para discutir? Não havendo vereador para discutir a moção, eu coloco em votação. A votação é simbólica. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Está aprovado com voto favorável de todos os senhores vereadores a moção de pesar número 10 e a ausência do vereador Valdeci Fernandes. Vamos passar o uso da palavra. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela hora de inscrição para que faça o uso da palavra pelo prazo máximo de 10 minutos, versando sobre tema livre. Lembrando que temos apenas 7 minutos. Vereador Rafael Tadeu Martins. Eu pulei. Você pode fazer isso? Não, Pela hora de inscrição. Pela hora de inscrição. eu ia colocar o senhor primeiro, senhor. Com qual vereador? Eu, Está escrito, vereador? Rafael Tadeu. Rafael Tadeu. Então, com a palavra, vereador Rafael Tadeu. Está aqui na... Obrigado. Boa noite a todos. Senhor presidente, mesa diretiva, senhores vereadores, senhora vereadora, boa noite ao público presente. Uma boa noite ao público que nos assiste pela internet. Hoje, só lembrando, comemora-se o Dia Mundial Doador de Sangue. Senhor presidente, eu vou ser bem rápido. No meu primeiro ofício, eu solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente limpeza de bueiros nos seguintes locais: Rua Raku Giocomiso, Jardim Nippon, Rua das Colinas, Colina 1. No meu segundo ofício, também solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente retirada de entulho no seguinte local: Rua João Antônio Brilha, no centro. E no meu terceiro e último ofício, senhor presidente, solicito ao senhor prefeito que determine ao departamento competente para que os guardas municipais orientem os frequentadores de bares noturnos e similares para que não estacionem seus veículos nas calçadas. E se mesmo com essa orientação os frequentadores desses estabelecimentos não mudar de atitude, ou seja, estacionar em local próprio, né, que sejam autuados. Está lido, senhor presidente. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para fazer uso? Vereador Écio Minós Júnior. Com a palavra o professor Écio. 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, boa noite. Eu quero deixar registrado, senhor presidente, que quando eu me inscrevi, o livro estava sem nome nenhum, só para ficar registrado que não é correto esse tipo de procedimento de um vereador. Eu queria estar solicitando, senhor presidente, que fosse enviado ofício ao senhor José Júlio, da Sabesp, solicitando que ele analise a possibilidade de implantar o sistema de coleta de esgoto na travessa Joanina Rúfulo, ali no bairro Chacararantes. Está havendo problemas seríssimos ali, de esgoto a céu aberto, etc. Quero ser bem célere para ver se algum outro colega possa falar ainda no tempo que resta. Tivemos audiência pública do Plano de Cultura, feito pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. Correu tudo bem, já está sendo providenciado o relatório. Talvez, proximamente, Vossa Excelência pode colocar para votação. O plano está com muita qualidade e, por consenso, as pessoas que participaram, perto de 80 pessoas estiveram ontem aqui, discutindo e colocando seus pareceres. Quero registrar também que a Comissão de Educação, Cultura e Esporte vai estar fazendo acompanhamento das condições das escolas municipais. Decidido isso hoje na reunião rotineira da nossa comissão. Posteriormente, vamos apresentar o relatório. Aproveitando, quero ganhar um pouco de tempo aqui. Na outra terça-feira, o Tribunal de Contas fez uma ação no estado de São Paulo, quando ele visitou 200 escolas públicas, tanto estaduais como municipais, e fez um relatório verificando
como que o trabalho e o procedimento da merenda escolar está acontecendo nessas escolas. O município de Mariporã teve uma das suas escolas visitadas pelo tribunal. O relatório está disponível no site do tribunal. Na última quinta e sexta-feira, esteve presente também fiscais do Tribunal de Contas, visitando 7 escolas de Mariporã. Aí, extrapolando, indo além da questão do problema de merenda escolar. Viram os prédios, viram as condições físicas. O atual presidente do Tribunal de Contas, o conselheiro Dimas, ele tem, inclusive, alguns artigos que ele diz o seguinte: gastar dinheiro, o mínimo constitucional com educação, no caso 25%, não é suficiente, precisa gastar com qualidade, não é só cumprir com os mínimos constitucionais. Então, ele está pondo para valer esse pensamento, e o Tribunal de Contas está observando. E é nesse sentido, já que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar ao Poder Legislativo no que diz respeito à fiscalização, nós vamos começar um trabalho de acompanhamento do que está acontecendo nas nossas escolas municipais. Eu acho que sobrou um tempo para algum colega. Obrigado, boa noite. Mais um vereador inscrito? Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Com a palavra, tia Val, 2 minutos. Boa noite, senhor presidente, mesa diretiva, nobres pares e público aqui presente e quem assiste pela internet. Meu primeiro ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente no sentido de fazer troca de tubulação localizado na rua Oswaldo Rodrigues Marques, Parque Náutico Mariporã. Referência ao lado da igreja congregação. E meu segundo ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, no sentido de patrulhar e cascalhar a rua José Agemiro Machado, Jardim da Lagoa, Terra Preta. E meu terceiro e último ofício, excelentíssimo senhor prefeito municipal, contatar o departamento competente, no sentido de fazer a operação tapa-buraco na rua Irmã Joana Martins, centro de Terra Preta, na rua onde que estão as barracas da feira, senhor presidente. Está ali, senhor presidente. E gostaria também de agradecer aqui o prefeito, em nome da população da rua Edeni Tampelino, rua da creche em Terra Preta. A população vinha sofrendo com escuridão naquela rua há muitos anos, cobrando, e agora foi instalada e o povo, junto com a tia Val, está muito contente. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Bom, não dá mais tempo, falta apenas 15 segundos. Agora vamos fazer um minuto de silêncio a pedido da vereadora tia Val pelo falecimento da senhora Piedade Monteiro, a pedido do vereador Aladim e Rafael Tadeu pelo seu Rubens Piunti e demais também. E a meu pedido, a senhora Maria da Conceição Domingues da Silva, todos possam em pé. Obrigado. Agora vamos passar à ordem do dia. Será discutido e votado o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo referente às contas da Prefeitura Municipal de Mariporã do exercício 2013,
TC número 1993/026/13. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Tranquilo. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Parecer Tribunal de Contas 00.1993/026/13. Prefeitura Municipal de Mariporã. Exercício de 2013. Prefeito Márcio Cavalcante Pampuri. Advogado Sandro Fleury Bernardo Savazone. Acompanham o Tribunal de Contas 00.1993/126/13 e expediente do Tribunal de Contas 015.256/026/14. Procurador de Contas Hélida Graziane Pinto, fiscalizada por GDF-3, DSF-2. Fiscalização atual GDF-3, DSF-2. Itens. Aplicação no ensino 30,97%, um valor de R$ 34.140.305,82. Situação regular. Despesas com Fundeb. Lei Federal número 11.494/07, artigo 21, parágrafo 2º. 100%. R$ 27.652.269,35. Situação regular. Magistério, Fundeb, 87,80%. R$ 24.277.742,20. Regular. Situação. Despesas com o pessoal. 52,9%. Ou melhor, 52,90. R$ 83.544.891,05. Relevado. Situação relevada. Aplicação na saúde, 27,10%. O valor de R$ 29.876.539,59. Situação regular. Execução orçamentária superávit, 0,81%. Valor R$ 1.316.662,05. A situação é regular. Resultado financeiro superávit, 61,83%. Valor R$ 32.920.702,55. A situação é regular. Ordem cronológica de pagamentos, regular. Precatórios, regular. Encargos sociais, regular.
remuneração de agentes políticos, regular. Transferências à Câmara, 6,77%. Regular. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acorda a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 17 de março de 2015, pelo voto dos conselheiros Renato Martins Costa, relator Dimas Eduardo Ramalho, presidente Edgar Camargo Rodrigues, na conformidade das correspondentes notas taquigráficas, emitir parecer favorável à aprovação das contas da Prefeitura, exceção feitas aos atos pendentes e apreciação por este Tribunal. Em atenção ao expediente Tribunal de Contas 15.256/026/14, determina seu arquivamento tendo em vista a regularidade do pregão presencial 07/13, atestada pela fiscalização em item próprio do relatório. Antes, porém, encaminhe-se ofício ao excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, acompanhado de cópia desta decisão e de folha 67/69 do relatório do órgão fiscalizador. Presente na sessão a Procuradora do Ministério Público de Contas, Letícia Formoso Delcim Matuc Feres. O processo ficará disponível aos interessados para vista e extração de cópias, independentemente de requerimento no cartório do conselheiro relator. Publique-se São Paulo, 31 de março de 2015. Dimas Eduardo Ramalho, Renato Martins Costa. Está lido, senhor presidente. Solicito ao primeiro secretário para que faça a leitura do parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Só um minutinho. Tudo isso. Câmara Municipal de Mariporã, Estado de São Paulo. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Processo Tribunal de Contas 1993/026/13. Processo Câmara Municipal número 1012 de 2015. Parecer prévio da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 17 de março de 2015. Parecer favorável, exercício 2013. Primeiro, análise do processo. O Tribunal de Contas encaminhou a esta Casa de Leis, através do ofício GDF-3, número 14 de 2015, datado 26 de junho de 2015 e recebido pela Secretaria Administrativa em 1/7 de 2015, o processo do Tribunal de Contas número 1993/026/13, acompanhado de mais 8 anexos e um acessório. Cuida os presentes autos das contas municipais do exercício de 2013, de responsabilidade do prefeito Dr. Márcio Cavalcante Pampuri, referente ao período 1/1 de 2013 a 31/12 de 2013. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, através do seu presidente, nomeou em 3 de agosto como relator o vereador Rafael Tadeu Martim, que procedeu à análise do relatório acompanhando os itens apontados com as devidas ressalvas, levando também em consideração as defesas e justificativas da Prefeitura Municipal, observando os pareceres técnicos dos auditores do Tribunal de Contas. As contas do município de Mariporã, relativas ao exercício de 2013, apresentam os seguintes resultados. Aplicação no ensino, 30,97%. Valor, R$ 34.140.305,305,82. Situação regular.
Despesas com o Fundeb, 100%. Valor, R$ 27.652.269,35. Situação regular. Magistério, Fundeb, 87,80%. Valor, R$ 24.277.742,20. Situação regular. Despesas com o pessoal, 52,90%, valor R$ 83.544.891,05. A situação, relevado. Aplicação na saúde, 27,10%, valor R$ 29.876.539,59. A situação regular. Execução orçamentária superávit, 0,81%. Valor de R$ 1.306.662,05. Situação regular. Resultado financeiro superávit, 61,83%. Valor R$ 32.920.000, ou melhor, R$ 32.920.702,55. A situação regular. Ordem cronológica de pagamentos precatórios, regular. Encargos sociais, regular. Remuneração de agentes políticos, regular. Transferências à Câmara, 6,77%. Situação regular. Os órgãos técnicos foram unânimes em suas manifestações pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal. Já a Procuradora do Ministério Público de Contas opinou pela emissão do parecer prévio desfavorável. O voto do relator Renato Martins Costa destacou o município de Mariporã, dentre outras despesas, atendeu às disposições constitucionais e legais relativas ao ensino pessoal e saúde. Menciona que, aos recursos destinados ao ensino global, apurou-se o índice de 30,97% em atendimento à norma incerta no artigo 212 da Constituição Federal e que foram cumpridas também as prescrições legais relativas à remuneração do magistério, 87,80%, e a utilização dos recursos do Fundeb, 100%. No tocante às despesas com a saúde, respeitaram, de igual modo, ao mandamento legal incidente, 27,11%. Segundo, julgamento do Tribunal de Contas do Estado. Em sessão de julgamento foram apresentados o relatório contendo todas as explicações referentes aos problemas apontados pela auditoria. O teor das justificativas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Mariporã, assim como manifestações dos órgãos técnicos da Corte do Tribunal de Contas, da Corte de Contas. Na sessão de 17 de março de 2015, pelo voto do conselheiro Renato Martins Costa, relator, bem como do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, presidente, e Edgar Camargo Rodrigues, decidiu o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitir parecer favorável à aprovação das contas do exercício de 2013 da Prefeitura Municipal de Mariporã, com exceção feita aos atos pendentes de apreciação por este tribunal. O nobre relator concluiu assim seu voto. Em face de todo o exposto e acolhendo as manifestações, voto pela emissão do parecer favorável às contas da Prefeitura Municipal de Mariporã, relativas ao exercício de 2013,
executuados os atos pendentes de julgamento pelo tribunal. Após a análise minuciosa dos pontos citados no relatório do Tribunal de Contas, no que cabe a este relator e à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, atendemos que as contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Mariporã e julgadas pelo egrégio Tribunal de Contas relativas ao exercício de 2013 devam ser regulares por esta digna Casa de Leis, confirmando o parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, posto que o Poder Executivo deu atendimento aos índices, vetores e aplicação da administração pública. Mariporã, 1º de setembro de 2015, Rafael Tadeu Martim, relator, Juvenildo de Oliveira Dantas, presidente, e o Ali Hamid, secretário. Está lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Agora coloco em discussão o parecer prévio do Tribunal de Contas do TC de número 1993/026/13. Algum vereador para discutir? Com a palavra o professor Écio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores. Senhor presidente, quero aqui apenas justificar o meu voto, né? Eu tenho esse compromisso, primeiro, com a minha consciência, ao mesmo tempo com as pessoas que me colocaram para representá-los e com a população de uma forma integral. O parecer do Tribunal de Contas, relativo às contas de número do TC 1993 de 2013, finalmente, ele é parecer favorável. O meu critério, e aí esclareço para a população de uma forma geral, sempre foi, em todas as contas que eu tive a oportunidade de participar, convergente com o parecer do Tribunal de Contas, por dois motivos. Primeiro, o Tribunal de Contas ele tem um papel de auxiliar os poderes legislativos, mas ele tem uma competência técnica e uma competência de acompanhamento de detalhes das contas que extrapola, muitas vezes, as condições de acompanhamento dos legislativos. Eu falo isso de uma maneira geral e incluo as nossas atuações. O meu voto vai ser favorável, independente, e como foi nas contas de 2012, porque também o parecer era favorável do Tribunal de Contas, e será, se eu tiver oportunidade de próximas contas, nesse sentido. As pessoas que confiam no meu trabalho, elas sabem que eu busco ser coerente com as minhas posturas. E fico tranquilo com a minha consciência, porque se alguém tiver alguma dúvida ou questionar a minha posição, independente de quem é o prefeito, não é simples conseguir ter uma conta com parecer favorável do Tribunal de Contas, diante da complexidade do que é a administração pública. A administração pública não é tão simples, ela parte da legalidade e alguns detalhes podem comprometer uma conta. Então, é nesse sentido, justifico o meu voto favorável ao parecer do Tribunal de Contas, faço ressalvas ao excelentíssimo relator que deixou passar alguns componentes que fazem parte desse processo que está aqui. Não há unanimidade, não. Há, sim, o Ministério Público das Contas, que dá parecer desfavorável.
fazendo ressalvas, não vem ao caso os detalhamentos, mas faz sim ressalvas. Nós estamos com um relatório que, se eu entendi bem, não está registrando esse detalhe. O que não faz com que a conta seja desconsiderada o parecer definitivo pelos conselheiros. Eu quero deixar registrado para não faltar com a verdade, não faltar com o meu compromisso com a população e com a minha consciência. É nesse sentido que eu faço o meu voto favorável e vocês vão assistir eu falar daquela cadeira da mesma maneira. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Mais algum vereador para discutir? Não tendo mais vereadores para discutir, eu coloco em votação. A votação é nominal. Os vereadores que forem favoráveis digam sim e os contrários digam não, conforme a ordem de chamada. Vereador Alexandre dos Santos, sim. Vereador Valdeci Fernandes. Vereador Égio de Oliveira Souza. Sim. Vereador Écio Minozzi Júnior. Favorável. Vereador Juvenildo de Oliveira Dantas. Sim. Vereador Márcio Alexandre Emílio de Oliveira. Sim. Vereador Marco Antônio Ribeiro Santos. De acordo com o Tribunal de Contas, meu voto é favorável. Vereador Marcos Pinto Barbosa. Sim. Vereador Oswaldo Loureiro Filho. Sim. Vereador Rafael Tadeu Martins. Sim. Vereador Ricardo Vieira da Silva. Sim. Vereadora Valdeci Moreno de Souza Lopes. Sim. Vereador Walid Ali Hamid. Sim. Está aprovado para o parecer prévio do Tribunal de Contas de número TC número 1993/02026/13 em primeira e única votação com voto favorável de todos os senhores vereadores presentes e a ausência do vereador Valdeci Fernandes. Quero justificar a ausência do vereador Valdeci, ele está internado aqui no nosso hospital local, por isso a ausência dele. Vamos passar a explicação pessoal. Solicito ao segundo secretário para que proceda a chamada dos senhores vereadores pela ordem de inscrição para que façam uso da tribuna na explicação pessoal pelo prazo máximo de 5 minutos, versando sobre tema livre. Vereador Ali Hamid. Com a palavra o vereador Aladim. Boa noite a todos que nos assistem. E, senhor presidente, é um imenso prazer me dirijo a vocês, em nome aqui do meu querido companheiro, vice-presidente Rogério Felipe, em nome aqui do Roma, Eliseu também, grande parceiro na nossa cidade, atuante ali também na Vila João Henrique. Senhor presidente, eu ia falar sobre 3 ofícios também. Eu vou aqui citar, não vai ser possível, porque o tempo foi curto hoje, mas aqui com relação a despejo de esgotos aqui, que eu estou sempre reclamando na Terra Preta, é complicado você em qualquer evento na Terra Preta e não ouvir um caminhão de reclamações sobre o esgoto a céu aberto. É complicado porque agora, hoje mesmo fui marcado naquelas postagens, e aí é complicado, postagem de Facebook, sobre o local da feira. O local da feira tem um despejo juntamente ali da Feira de Terra Preta, na rua 7 de setembro, atrás da Polícia Militar. Tem um despejo de água ali servida, e é um cheiro insuportável, junto com as frutas, barraca de pastel, barraca de espetinho de carne, caldo de cana, é muito difícil. Então, se de alguma maneira chegar aí a Secretaria de Obra e também a Vigilância Sanitária, que façam uma visita lá, porque realmente é complicado, está na rede social, estamos sendo marcados com relação a isso. Também outro tema que eu ia abordar aqui, também problema de Terra Preta. Muitos vereadores, eu já vi que já fizeram requerimentos aqui ao Departamento de Trânsito, já me reportei à Polícia Militar, à Polícia Civil,
mas, em tese, é a prefeitura que tem que se reportar. Acho que é até interessante, senhor Enésio, que me dirijo ao senhor, como presidente do Conseg que o senhor essa questão de carros abandonados na cidade, nós estamos com um problema sério. Eu vou até ser um pouco mais sucinto, porque eu preciso falar sobre a audiência pública do turismo, que é na quinta-feira. E não tem como você falar sobre turismo, atrair turista com uma cidade onde você tem aí carros em cima de calçadas e todo tipo de despejo de resto de obra ou de obra em cima de calçadas. Isso é complicado. Então, o trânsito, que realmente, se puder atentar a isso, seria muito interessante. Isso que me trouxe aqui, senhor presidente, é poder falar um pouquinho sobre o PDTUR, que é o Plano Diretor de Turismo, que aqui a Cláudia Parra vai estar apresentando nesta quinta-feira. Eu convido a todos. Rogério Felipe, se puder comunicar aos outros conselhos municipais com relação a isso, é muito interessante. Porque a partir de um plano de turismo, quando você começa a pensar, se veja o seguinte: quando você vai receber uma visita na tua casa, presidente, você vai querer realmente preparar um bom alimento para receber as visitas. Você vai precisar limpar, falando a grosso modo, o banheiro. Você vai precisar realmente fomentar ali toda aquela infraestrutura para receber os visitantes. Desde um papel higiênico até uma alimentação, nós temos que pensar na receptividade. E você não tem como hoje falar de turismo e você trazer o turista para a tua cidade se você realmente não tiver bonitinho em tudo. A sua casa tem que estar um brinco. E a nossa casa é a nossa cidade. E a gente está aqui constantemente falando de esgoto, constantemente falando de acesso, constantemente falando de trânsito com problemática. São coisas que são facilmente passíveis de solução aí. Então, convido a todos para vir aqui opinar, porque o plano de turismo é muito interessante. Esse plano foi muito bem elaborado aqui pela Cláudia. Tem aqui o que eu chamo de pizzas, assim, com dados. Não, pode terminar, que eu ia pedir uma parte, mas pode terminar. Pode falar, senhor presidente. Vereador, eu quero primeiro peço uma parte ao senhor, porque eu quero quinta-feira estarei participando dessa audiência, porque nós estamos falando de uma lei que será criada, no caso, que é o plano diretor do turismo. Exato. E na minha opinião, não existe lei nenhuma. A lei está horrível. Estou falando abertamente aqui. Existe um anexo com fotos de tudo quanto é comércio, quanto é hotéis da cidade, e não fala nada de nada. Então eu estarei participando, que eu vou falar em relação a isso. Então eu gostaria que todos viessem participar, quem puder aí, porque nós temos que discutir isso seriamente, que é um plano diretor. Não é uma lei simples. É um plano diretor do turismo. Na minha opinião, essa lei não é válida. Obrigado, vereador. Obrigado. O senhor já adiantou um bom lado para mim aqui. Então, isso é interessante. O presidente falou, é verdade. Então, os conselhos, órgãos, OAB, segurança, terra preta, saúde pública, todos os órgãos têm que estar envolvidos nisso. Porque nós estamos falando aqui sobre a infraestrutura da nossa cidade. Desde o turismo esportivo, que você vai receber aqui uma simples corrida de downhill, até atividades náuticas, que é de luxo na nossa cidade, até a infraestrutura de um hotel 6 estrelas, que é um dos únicos no Brasil que tem terra preta, que é o Unique Garden. Então, nós estamos falando dos extremos. Isso é muito importante, senhor presidente. É muito importante porque aqui vai sair, através dessa apresentação que a prefeitura vai fazer. Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Então, eu vou presidir esta audiência pública, que é feita pela Câmara, com uma das finais. Eles já fizeram 2. Então, é importante todos os vereadores estarem aqui, todos os órgãos da cidade também. Então, faço essa réplica, senhor presidente, finalizando, e peço esse ensejo para que todos venham nesta quinta-feira. Vereador, é possível? Possível. O tempo está... Bom, só para registrar, a audiência pública ela vai ocorrer, mas, posteriormente, os vereadores podem fazer todas as emendas que considerarem adequadas, se é que dá para salvar o que está lá. De qualquer maneira, tem a questão legislativa da lei,
E há também o que está sendo chamado de plano diretor, que tem toda uma formatação, que eu também concordo que está um pouco confusa. Mas a audiência pública serve porque o responsável pela apresentação é o proponente, é o Poder Executivo. Ele vai fazer, talvez esclareça alguns